Olá! Façamos hoje a leitura dos capítulos 19, 20, 21, 22 e 23 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Bem, capítulo 19. O profeta Jeú repreende Josafá. Então Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Hanani, o vidente, foi ao encontro do rei Josafá. Ele disse: devias ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Porém, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Josafá morou em Jerusalém e voltou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor, Deus de seus pais. Ele estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais para o homem, mas para o Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora seja o temor do Senhor convosco. Tende cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor, nosso Deus, e ele não aceita suborno. Glória a Deus. Aleluia. Josafá também estabeleceu alguns levitas, sacerdotes e chefes das famílias de Israel em Jerusalém, para decidirem sobre os estatutos do Senhor, sobre controvérsias, e voltaram para Jerusalém. Ele lhes ordenou: assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Amém, aleluia, glórias a Deus. Todas as vezes que vos chegar alguma controvérsia de vossos irmãos que habitam em suas cidades, seja um crime de sangue, seja sobre a lei e mandamentos, ou estatutos, juízos, adverti-os a que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Procedei assim, e não vos fareis culpados. Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, em todos os negócios relativos ao rei. Os levitas também serão oficiais diante de vós. Procedei corajosamente, que o Senhor seja com os que são corretos. Façamos agora a leitura do capítulo 20 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Deus concede vitória a Josafá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te. Já está em Razon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou um jejum em todo o Judá. Glórias a Deus, aleluia. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não é tu que governa sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Amém, aleluia, glórias a Deus. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti,
pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora eis, os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem, vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, tu não julgarás, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Amém, aleluias, glórias a Deus. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, e veja o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto ao Senhor, Deus de Israel. Momento. De manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouvi-me. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e serei bem-sucedidos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Amém, aleluias, glórias a Deus. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. Depois de ter exterminado os moradores do Monte Seir, ajuntaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só viam cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Glória a Deus, aleluia. Quando Josafá e suas tropas vieram saquear os seus despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Saquearam o despojo por 3 dias, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, e ali louvaram o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por isso, aquele lugar é chamado Vale de Bereca, até o dia de hoje. Então, voltando dali,
todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os tinha feito triunfar sobre os seus inimigos. Glória a Deus, aleluias! Chegaram a Jerusalém com liras, harpas e trombetas para o templo do Senhor. Então o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Amém, aleluias, glórias a Deus. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, porque seu Deus lhe deu descanso ao redor. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho do seu pai Asa, e não se desviou dele, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. Porém, os altares das colinas não foram tirados, e o povo ainda não tinha disposto o coração para Deus, o coração para o Deus de seus pais. Os demais atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu de forma ímpia. Aliou-se a ele para construírem navios que fossem a Tarsis. Eles construíram os navios de Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: o Senhor destruiu as tuas obras, porque te aliastes a Acasias, e os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Amém, aleluias. Glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 21, do livro de 2 Crônicas, da Bíblia Sagrada. A morte de Josafá e o reinado de Jeorão. Depois Josafá descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Ele tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes tinha dado muitos presentes de prata, ouro e objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá. Mas deu o reino a Jeroão, porque ele era o primogênito. Quando Jeorão assumiu o reino de seu pai e se fortaleceu, matou todos os seus irmãos à espada e também alguns dos chefes de Israel. Misericórdia. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, e porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre seus descendentes. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Então Jeorão foi atacá-los com seus chefes e com todos os seus carros. Ele se levantou de noite, derrotou os edomitas que tinham cercado a ele e os capitães dos carros. Mas os edomitas ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Nesse mesmo tempo, Líbna também se revoltou contra o seu domínio, porque Jeorão havia deixado o Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altares nos montes de Judá, levou os habitantes de Jerusalém à prostituição e fez Judá se desviar. Então lhe veio uma carta da parte do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, por que não seguiste os caminhos de Josafá, teu pai, e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas seguiste o caminho dos reis de Israel, e fizeste Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituírem com a prostituição da família de Acabe,
E também mataste teus irmãos da família de teu pai, que eram melhores do que tu. O Senhor mandará uma terrível praga sobre teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. E terás uma grave enfermidade, isso é um tumor no intestino, que aumentará cada dia até que este saia por causa do tumor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. O Senhor despertou contra Jeorão a ira dos filisteus e dos árabes que habitavam próximo aos etíopes. Eles atacaram Judá e, saqueando-a, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real e também seus filhos e filhas, de modo que nenhum filho ficou, senão Acasias, o mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor feriu o seu intestino com uma enfermidade incurável. Misericórdia, meu Deus. Passado um tempo, depois de 2 anos, o intestino saiu por causa da doença e ele morreu dessa horrível enfermidade. O seu povo não queimou nada em sua honra, como havia feito para seus pais. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. O Senhor permitiu essa enfermidade pela maldade do coração de Jeorão. Bem, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O reinado de Acasias e sua morte trágica. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, seu filho mais novo, como rei, porque a tropa que veio com os árabes ao acampamento havia matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Ele tinha 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, filha de Ori. Ele também seguiu os caminhos da família de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para fazer o mal. Misericórdia. Ele fez o que era mal diante do Senhor, como fez os da família de Acabe, porque eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua desgraça. Seguindo esses conselhos, ele foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, atacar Hazael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram Jorão, o qual voltou a Jezreel para curar-se das feridas sofridas em Ramá, quando lutava contra Hazael, rei da Síria. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por esse estar doente. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, visitou Jorão. Ao chegar, saiu com Jorão para encontrar Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a família de Acabe. Quando executava juízo contra a família de Acabe, Jeú encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Acasias, que o serviam e os matou. Depois procurou Acasias, o qual foi preso quando se refugiava em Samaria. Ele foi trazido a Jeú e o mataram. Então sepultaram e disseram: é descendente de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Não havia ninguém da família de Acasias que fosse capaz de reinar. Atalia planeja a morte de toda a família real. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a linhagem real da família de Judá. Mas Jeozabete, filha do rei, pegou Joás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei, que seriam assassinados, e o raptou e escondeu no quarto com sua ama. Assim, Jeozabete, filha do rei, Jeorão, mulher do sacerdote Joaida, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Ele ficou escondido com eles 6 anos, no templo de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra.
Façamos agora a leitura do capítulo 23, do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, Joaida animou-se e fez uma aliança com os capitães de Sem. Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zincri. Esses percorreram Judá, ajuntando os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes de família de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda aquela comunidade fez aliança com o rei no templo de Deus. Joaida lhes disse: o filho do rei reinará como o Senhor prometeu a respeito dos descendentes de Davi. Assim fareis: 1/3 de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas, que entrarem em serviço no sábado, vigiará as entradas. Outro terço guardará o palácio real, e outro terço ficará na porta do fundamento. Todo o povo ficará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministrarem. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará a ordem do Senhor. Os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E quem entrar no templo será morto, mas acompanhai o rei, quando entrar e quando sair. Os levitas e todo Judá fizeram conforme tudo que o sacerdote Joaida havia ordenado. Cada um pegou os seus homens, tanto os que haviam de entrar em serviço no sábado, como os que haviam de sair, pois o sacerdote Joaida não dispensou os turnos. O sacerdote Joaida também deu aos capitães de Sem as lanças, os escudos grandes e os pequenos que tinham pertencido ao rei Davi, os quais estavam no templo de Deus. Ele organizou todo o povo, cada um com suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo do templo, por entre o altar e o santuário, ao redor do rei. Então trouxeram o filho do rei e, pondo-lhe a coroa e o testemunho, proclamaram rei. Joaida e seus filhos ungiram e disseram: viva o rei. A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho do povo que corria e aclamava o rei, veio ao povo no templo do Senhor. Quando olhou, viu que o rei estava junto à sua coluna, na entrada, e os capitães e os trombeteiros perto do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. E os cantores também tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalia, rasgando os seus vestidos, gritou: traição, traição! Nesse momento, o sacerdote Joaida trouxe para fora os capitães do exército e disseram-lhes: trazei-a por entre as fileiras, e quem a seguir será morto à espada. Pois o sacerdote tinha dito: não a mateis no templo do Senhor. Então eles a prenderam e levaram até a entrada da porta dos cavalos, que dá para o palácio real, e ali a matar. Aliança de Joaida. Joaida firmou uma aliança com todo o povo e com o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. Depois disso, todo o povo entrou no templo de Baal e o destruiu. Quebraram seus altares e suas imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Joaida dispôs guardas no templo do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi tinha designado no templo do Senhor para oferecer os sacrifícios ao Senhor com alegria, com cânticos, como está escrito na lei de Moisés. E segundo a ordem de Davi, colocou porteiros às portas do templo do Senhor para que ninguém entrasse por elas impuro. Ele chamou os capitães, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e juntos
conduziram o rei do templo do Senhor para o palácio real, passando pela porta superior, e o fizeram sentar no trono real. Assim todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalia a espada. Bem, então encerramos assim a leitura dos capítulos 19, 20, 21, 22 e 23 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Continuamos clamando pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.